Banca de estudo, aprovação. Olá a todos, eu sou o John, professor de Geografia, e estamos aqui mais uma vez para a nossa sexta videoaula de Geografia, dando continuidade ao assunto de Geografia da população. Na aula passada eu dei a introdução desse assunto, eu acabei dividindo em duas partes para não ficar uma coisa muito cansativa. E aí, essa é a segunda parte do assunto sobre geografia da população. E aí, então, na aula passada, eu trouxe alguns índices relacionados a esse estudo da demografia, né, que seria em relação à população, o que seria um país de densidade demográfica elevada, e trouxe esses outros assuntos sobre o crescimento populacional do planeta. Nessa aula eu vou continuar falando sobre isso, vou trazer outras taxas, outros conceitos e falar pouco sobre os processos migratórios. E aqui nesse slide eu trouxe dois índices que são bem simples de saber, eu acho que vocês já devem saber, mas eu trouxe só para deixar claro algumas diferenças, né? Aqui eu estou trazendo a taxa de natalidade, que é o número de nascidos vivos em um determinado local, em um determinado período de tempo, geralmente é um ano, né? Então, se você vê taxa de natalidade, sempre associe a nascimentos vivos. E a taxa de mortalidade, que são os óbitos, né? Em um determinado local, em um determinado período de tempo, geralmente é um ano. Eu trouxe isso só para destacar que vários países apresentam taxas de natalidade e de mortalidade diferentes de acordo com alguns aspectos sociais, culturais e econômicos de cada país. No geral, os países que são chamados de desenvolvidos, né, ditos desenvolvidos, eles têm uma tendência de ter a taxa de natalidade menor do que países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E por quê? Porque nesses países desenvolvidos, né, chamados desenvolvidos, os casais têm menos filhos. É uma tendência de os casais têm menos filhos. Isso acontece tanto pela cultura e também pelo acesso a meios anticoncepcionais, né? Então, geralmente também as mulheres nesses países, elas é uma população ativa que vai trabalhar e não automaticamente ela não vai querer ter tantos filhos, né? E aí esses países meio que têm a tendência de ter uma taxa de natalidade menor do que de países pobres. Assim, na comparação, os países que têm maior taxa de natalidade, no geral, com maior número de nascimentos, são países economicamente pobres, né? Então, essa questão da natalidade é bem contraditória, já que os países que são pobres, né, os casais que não têm condições financeiras de criar um filho, são as que mais têm filhos, né? Então, é uma contradição do nosso planeta, no nosso mundo, né? Mas, assim, também tem questões culturais envolvidas no número de nascimentos, né? As culturas que ter vários filhos é uma bênção, é uma questão vamos supor, de sucesso, né? Então, isso varia muito. Mas, no geral, os países pobres, subdesenvolvidos, eles têm taxa de natalidade alta, têm vários nascimentos. Já em relação à taxa de mortalidade, os países desenvolvidos, né, os países ricos, têm uma menor taxa de natalidade, de mortalidade, na verdade. Isso em função de que o país tem uma melhor estrutura na sua saúde
e também, vamos supor, em uma condição social menor, né? A questão de violência, de fome, não é tão grande nesses países desenvolvidos, né? Isso faz com que a taxa de mortalidade caia. Já os países subdesenvolvidos, a taxa de mortalidade é alta e a taxa de natalidade também é bem alta. Aí tem essa questão de isso diferencia muito os países. No próximo slide eu vou trazer a pirâmide etária, que você consegue ver a quantidade de pessoas por sexo em um país e por idade, por sexo e por idade de um país. E vocês vão ver no gráfico a diferença do continente europeu para o continente africano em relação à taxa de natalidade e mortalidade. Como vemos aqui nessa imagem, a gente consegue observar as pirâmides etárias, né, que são indicadores sociais, que são gráficos, que permitem analisar a dinâmica populacional de um determinado local. Como é que funciona esse gráfico? Ele está a relação entre a idade, a porcentagem de pessoas em relação a essa idade, né? Ali embaixo na base, no começo da pirâmide, a gente vê de 0 a 4, de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, né? E isso é em relação à idade e em relação à porcentagem de pessoas nesse país, ou no continente, ou local, por essa idade. A gente observa esses dois gráficos, né? Vou começar pelo o da esquerda, do continente africano. A gente consegue ver que a maior porcentagem de pessoas no continente africano, em 2006, é de 0 a 4 anos de idade. Então, são crianças, né? A maior porcentagem está ali de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 anos de idade. O que isso mostra de um país? Quando você olha, vê uma questão dessa no vestibular, com essa pirâmide, e você vê que a base da pirâmide, né, onde tem maior porcentagem de pessoas, está ali de 0 a 14 anos, que são crianças, mostra que o país tem uma alta taxa de natalidade. Então, geralmente, países com alta taxa de natalidade são países subdesenvolvidos ou pobres, tanto porque muitas dessas populações não têm acesso a métodos contraceptivos, né? Então, também não tem vamos supor, uma cultura, não posso dizer cultura, né? Mas vamos dizer que não tenha condições socioeconômicas para entender a importância de criar um filho, né? Isso é muito comum, né? Você consegue perceber isso no Brasil, né? Que pessoas que não têm condições sociais têm muitos filhos, né? Isso não vou dizer aqui generalizar, é a média, né? A tendência. Isso vem muito falado pela instrução da importância de ter um filho e também do acesso de métodos contraceptivos, né? E geralmente por causa disso que países pobres eles tendem a ter uma maior taxa de natalidade. E aí a gente consegue ver que na população africana a base da pirâmide etária, que é a população, aqui são as crianças, ela ocupa uma grande porcentagem como eu posso dizer, da população. Já nessa mesma pirâmide da África em 2006, a gente vê que há poucos idosos, né? Até porque nos países pobres a perspectiva de vida é menor, né? Como eu já falei. Não tem muito a estrutura de saúde do país, ela não é tão eficiente, né? Também não tem condições sanitárias tão boas, né? Saneamento básico, isso influencia muito na qualidade e na perspectiva de vida. E também são países que têm muita violência, então o número de assassinatos é alto e isso tudo influencia para que a perspectiva de vida seja baixa. Então são países que não vou dizer de maneira geral, mas tem poucos idosos em comparação com países desenvolvidos, né? No Brasil, né, um país, vou até mostrar depois no próximo slide, que é um país em desenvolvimento, ele está meio na transição dessa pirâmide etária para a pirâmide etária europeia, que a gente está vendo aqui em 2006. Na europeia, que está na imagem, a gente consegue ver que o número de crianças é relativamente baixo, né? Então,
teoricamente, né, a gente consegue ver ali embaixo no gráfico que a taxa de natalidade é baixa, porque tem poucas crianças no país, né? Ela representa quase a menor parcela ali. E a gente consegue ver que a quantidade de pessoas que tem mais de 65 anos, que é lá em cima o amarelo, é muito mais elevada se comparar com a do continente africano. Então você consegue ver a diferença. Quando você encontrar isso em vestibular, fica claro, quando você vê a população idosa, o topo da pirâmide grande e a base um pouco menor, né, que seria a população mais nova, tendo pouca porcentagem, isso é a tendência de um país desenvolvido, né? Mas se vamos supor que tem a questão do vestibular que nem caia, nem coloque esses nomes e pergunte, né? A pirâmide etária da esquerda referente a que tipo de país, ou sei lá. Aí você já sabe que países com essa base, né, que é de crianças, né, população de crianças de 0 a 14 anos, né, isso pode variar, mas quando você vê que a base da pirâmide, né, as primeiras colunas da pirâmide são as maiores, é a tendência de países subdesenvolvidos. E a você pode analisar que um país, pela pirâmide etária, que um país é desenvolvido pelo número de idosos, né? Em relação ao número de nascimentos é baixo e o número de idosos é elevado, já que tem esses países desenvolvidos têm uma perspectiva de vida maior e também são, como eu posso dizer, têm uma qualidade de vida melhor. Pronto, aqui a gente trouxe eu trouxe só mais um conceito do que é crescimento vegetativo, né? Que é o crescimento populacional, é a diferença entre natalidade e mortalidade. Tipo assim, se nascem mais pessoas do que morrem, então tá tendo um crescimento populacional, né? Tá tendo um crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é praticamente isso. E se for ao contrário, né? Se tiver mais gente morrendo do que nascendo, então a população vai diminuir. Tudo isso é crescimento vegetativo. Então é essa análise entre nascimentos e mortes que vai dar em um ano o acréscimo ou a diminuição de pessoas em determinado país. Para aqui, essa para finalizar a parte de pirâmides etárias, para você ter uma noção da pirâmide etária do Brasil, né, que é um dado do IBGE, a gente vê que em 1980 a pirâmide etária do Brasil era muito parecida, né, com a pirâmide etária da África em 2006 que eu mostrei. É, ali de 0 a 4 anos, na base da pirâmide, é onde está a maior porcentagem de pessoas. Então isso indica que a taxa de natalidade em 1980 era muito alta, né, isso no Brasil. Já em 2017, a gente vê que essa taxa de natalidade diminuiu, né? A gente está vendo ali que a parte de 0 a 4 anos, né, a porcentagem de pessoas de 0 a 4 anos diminuiu significativamente, se comparar com 1980, né? E aí mostra que também houve uma diminuição da taxa de natalidade. E também você consegue ver que o topo da pirâmide, ali em torno de 70 anos, você já vê que ela é bem reduzida a porcentagem de pessoas que têm 70 anos. Já em 2017, isso já aumentou bastante, né? Então, mostra que o Brasil é um país que está chamado de em desenvolvimento, né? Ele está naquela fase de transição de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido. Isso teoricamente, né? Se tudo der certo. Mas as projeções do IBGE são essas. E a gente vê que em 2060 a projeção do IBGE fez que é que para 2060 a nossa pirâmide etária se pareça muito com a pirâmide etária da Europa atualmente, né? Com uma baixa taxa de natalidade e o topo da pirâmide tendo mais idosos, né? Já que a perspectiva de vida vai melhorar, né? Com melhoria no sistema de saúde e tal, né? Com novas tecnologias na área de saúde, a tendência é a perspectiva de vida aumentar, né? Vocês vão viver até mais de 90 anos com mais frequência. Então é só uma diferença para você ver que
o total de nascimentos no Brasil ele vem diminuindo. De maneira geral, antigamente, tipo assim, antigamente não, vamos supor, 30 anos atrás, os casais, as mulheres, né, vamos supor, eles contam realmente por mulher, a mulher tinha mais filhos do que atualmente, né? Mas isso é um conhecimento que a gente já sabe, né? Se a gente for perguntar, ver quantos filhos nossos avós tiveram, você vai ver tipo 5, 6, 7. E aí você olha para você, eu não quero ter 7 filhos, para que eu vou querer ter 7 filhos, né? Então, a taxa de natalidade do Brasil, ela vem mudando mesmo, né, desde 1980. Então, tanto que tem um dado estatístico, né, eu não sei qual, de que as mulheres estão tendo menos filhos no Brasil, né? Isso a pirâmide já mostra. Então, vamos falar agora sobre fluxos migratórios, né? O processo de imigração, que é um fenômeno bem comum do mundo. Na nossa sociedade humana, desde a história da civilização, que existem fluxos migratórios. Tanto que o começo da civilização humana, da espécie humana, né? É uma espécie nômade. Então, os fluxos migratórios estão atrelados, né, sempre existiram ao longo da história humana e eles têm vários motivos. Antes de eu falar os motivos, né, e explicar um pouco dos fluxos migratórios, eu vou diferenciar só os termos. O que é emigração? Emigração é a pessoa que deixa o local de origem para se estabelecer em outra região. E imigração, né, o imigrante é o que entra no país. Para ficar claro, vamos supor, vamos pensar no Brasil. Imigrante é aquela pessoa que veio de fora e veio morar no Brasil, né? É o imigrante, né? Vamos supor, o venezuelano que vem da Venezuela para morar no Brasil, ele é imigrante. Já, vamos supor, o brasileiro que vai morar na Europa, né? Ele é emigrante, né? Do ponto de vista nosso, ele é um emigrante em outros países, né? Já para eles, ele é um imigrante, ele veio. Então, é bem simples, né? Imigrante é o que entra no país, emigrante é o que sai do país para morar em outro lugar. É basicamente isso. Isso é bem simples. Eu trouxe aqui alguns fatores que influenciam a dinâmica migratória, né? No mundo atual, os principais fatores hoje que influenciam a dinâmica migratória é guerra, condições sociais, né? Crises econômicas e desastres ambientais. Essas hoje em dia são as principais fenômenos que mudam a dinâmica migratória e forçam as pessoas a migrar de um lugar para o outro. E eu vou, assim, só dar o exemplo aqui do Brasil, que o Brasil teve muitos processos migratórios ao longo da sua história. Eu vou tentar trazer os mais atuais, né, que a gente já conhece e tal. Pronto, aqui eu tô trazendo uma imagem dos fluxos migratórios do Brasil. Aqui vai de 1950 a 1990, né? A gente vê ali no primeiro mapinha, que é de 1950 a 1970, que existia um fluxo migratório muito grande do Nordeste para o Sudeste, né? Tanto que o Sudeste era a região mais industrializada do país, né? Ainda é, mas é, era a industrialização era muito bem concentrada no Sudeste, então muitos nordestinos eles iam tentar buscar a vida no Sudeste, né? Que era o centro, principalmente São Paulo, que era o centro econômico do país, né? Ainda é, mas tipo assim, era bem concentrado mesmo, né? As atividades econômicas eram bem concentradas em São Paulo. E aí tinha toda aquela migração do Nordeste para o Sudeste. Isso entre 1950 e 1970, né? Isso aí a gente já ouviu falar, tenho certeza que você já ouviu falar da migração do nordestino para o sul, para o Sudeste, né? Também outra migração que aparece em vestibular, outro fluxo migratório que aparece em vestibular nessa época, de 1950 a 1970, e ela se estendeu um pouco mais, é da região sul para o centro-oeste, né, que foi a expansão da fronteira agrícola do Brasil. E foram os sulistas que meio que
expandindo essa fronteira agrícola para a área ali de Minas Gerais, né, Rondônia, e aí, tipo, também é um fluxo migratório que aparece em vestibulares, né? Essa expansão da fronteira agrícola para o centro-oeste brasileiro. E aí, não trouxe essa imagem, mas para mostrar a vocês que os fluxos migratórios, eles não são estáticos, né? Como assim, eles não são os mesmos, eles se alteram bastante. Então, os fluxos migratórios estão em constante dinâmica, eles são sempre mudando. Isso varia muito de condições sociais de cada local, né? Cada local não tem as mesmas condições sociais e ambientais sempre, né? E isso muda bastante. Tanto que hoje em dia, aqui em 1990, você já consegue ver que tem uma setinha ali que vai em 1990, nesse terceiro mapa, que vai do sudeste para o nordeste. Hoje em dia isso é até mais forte, né? Então, existe o que existe hoje não é mais a migração com tanta força do nordeste para o sudeste. E sim ao contrário, existe uma migração de retorno, né? Tanto dos nordestinos que foram para o sudeste e agora estão voltando para o nordeste, né? E também tanto de pessoas do sudeste e do sul que vão para o nordeste, né? Também atrás de emprego e atrás de melhoria de vida, até porque é, a região nordeste ela está começando, ela já vem aos últimos anos tendo uma industrialização bastante forte, né? E vamos supor, vou dar o caso de Pernambuco, né? Temos várias fábricas aí, automotivas nessa que foram meio que se instalaram na região. Então, isso meio que vai fazer realmente muitas pessoas de outras regiões do país ir para o Nordeste. Então, os fluxos migratórios de hoje em dia são mais dinâmicos no Brasil do que aquele de 1950, que nossa, é a migração do Nordeste para o Sudeste. O Nordeste sempre quer ir para o Sudeste. Isso aí foi 1950 a 1970. Isso aí, fluxo migratório de hoje em dia é muito mais dinâmico do que isso. Existem os movimentos migratórios externos, né? Vamos supor, de um país para outro. Existem os movimentos migratórios internos, né? Como eu mostrei o do Brasil, né? São fluxos migratórios dentro do próprio país. Outros conceitos que eu trouxe aqui é êxodo rural, né? Eu acho que vocês já ouviram falar. É um movimento, né? Que vai nos duradouros de sentido campo e cidade, né? Êxodo rural é a migração do campo para a cidade. Também é um processo migratório. Não necessariamente de um país para outro, região para outro, mas tipo assim, de um meio rural para um meio urbano. Isso é bem comum e já foi muito mais comum ao longo da história humana, né? E também, hoje em dia, já existia, mas hoje em dia está ficando forte o êxodo urbano, né? É a migração do meio urbano para o meio rural. Muita gente não tem muito, não gosta muito da convivência social no meio urbano, né? É um pouco caótico, é bem movimentado e agitado, então cada vez é mais comum muita gente que quer se mudar do ambiente urbano para o ambiente rural. É só dois conceitos aqui, êxito rural e êxito urbano. E um conceito importante que sempre cai em vestibulares, que é migração pendular. O que é migração pendular? É como um pêndulo, né? Ele vai e volta. Migração pendular é a migração diária, geralmente de pessoas que saem de uma cidade para outra para trabalhar. E depois, à noite, volta para sua cidade. Vamos supor, dar o caso da região metropolitana do Recife, é, Abreu e Lima, a pessoa mora em Abreu e Lima, vai trabalhar em Recife, de noite e volta para Abreu e Lima. Isso é um exemplo de migração pendular, de cidade para cidade. Isso até ocorre de país para país, né? Principalmente nas áreas de fronteira. Por exemplo, regiões de fronteira, a pessoa vai trabalhar em um país, mas mora em outro, né? Aí vai trabalhar e depois volta de noite para dormir. É meio que isso é a migração pendular, né? Que também existe um termo para essas cidades metropolitanas que eu também não acho que seja um termo tão adequado, né? Mas geralmente é cidade dormitório, porque a pessoa vai trabalhar em outra cidade, só vai voltar para dormir na cidade que ele mora mesmo, né? Então, também tem esses termos. Migração pendular, toda vez que você migração pendular, você lembra dessa migração diária, né? Que é um deslocamento menor, assim, posso dizer.
e que é temporário, é só durante o trabalho e depois ele volta para sua casa aqui em outra cidade. Isso pode ser de estado a estado, de país para país, cidade. O mais comum é de cidade para cidade, né? E aí, não só dá o conceito de imigração, no próximo slide eu vou falar os principais movimentos migratórios atuais, que o Enem ele cai muita coisa atual. Então eu vou falar mais ou menos os principais movimentos migratórios atuais do mundo de hoje, né? Que meio que o maior fluxo migratório do mundo atual. Então aqui a gente vai para os principais fluxos migratórios dos últimos anos, é uma coisa atualidade sempre cai no Enem, né? A gente tem que falar do conflito na Síria, né? Que realmente é o principal foco de fluxos migratórios que há no mundo, né, atualmente e que muito em função da guerra civil que existe no país, né? Que essa guerra civil começou em 2011, né? Se você lembrar bem, teve a Primavera Árabe, né, em vários países ali da região árabe que estavam, a população estava lutando por reformas democráticas, né? Tinha governante, ditador que estava há anos no poder, né? Décadas no poder. E aí muitos governantes que estavam há anos no poder caíram, né? Já o ditador da Síria resistiu de forma armada contra a população que estava pró-democrática, né? No geral, entrou outras potências no mundo, né? A Rússia apoiando o ditador, os Estados Unidos apoiando todo mundo que tem dinheiro para comprar arma. E aí as potências racharam o país no meio, né? A entrada dessas potências, cada uma, a Rússia, os Estados Unidos, cada uma querendo seus próprios interesses, acabou rachando o país numa guerra civil. E isso provocou um fluxo migratório enorme, né? E é o maior atual. Tanto que na Síria existiam em torno de 23 milhões de habitantes. Metade desses foram deslocados, eles migraram ou para regiões, não a sua região de origem, ou para países vizinhos, né? Tanto que eu vi um dado é que 6 milhões, né, de habitantes da Síria migraram para outros países, né, desde 2011. Então, é um número bem acentuado, isso por causa da guerra civil. E aí torna o conflito na Síria um local um dos principais fluxos migratórios do mundo atual, né? Existe muito fluxo para países vizinhos, mas também para a Europa, né? Tanto que a Síria faz fronteira com a Turquia, que é a entrada para o continente europeu. Então, existe todo esse fluxo migratório que a gente já viu nos jornais e tudo, muito em função dessa guerra civil que existe no país. Então, aqui vamos trazer mais dois exemplos, né, de países que estão sofrendo com o processo de imigração, né, estão saindo pessoas deles e que são os principais focos de fluxos migratórios no mundo atual. A gente vai, o primeiro exemplo é do Sudão do Sul, né, que é um país recente que está vivendo uma guerra civil, né? Isso fez com que 4 milhões de pessoas já fugissem do país, né? Elas meio que migrassem para outros países. E isso é um terço da população. Então, um terço da população migrou para outros países, né, em função dessa guerra civil. Então, a gente vê o caso da Síria, a gente vê o caso aqui do Sudão do Sul, que são em questão de guerras civis, né, que intensificam os fluxos migratórios de saída da população desses países. Em alguns livros didáticos, você pode se você pesquisar o conceito de imigração, eles vão falar que migração, alguns, não todos, são processos espontâneos, né? De a pessoa que migra porque quer. Mas aí a gente sabe que a realidade é mais complexa, não é tão simples assim, né? Então a gente não pode dizer que uma pessoa que foge de uma guerra civil, ela está fugindo porque quer. Talvez ela foi forçada a fugir, né? Então, quando a gente pensar em processos migratórios, não vamos sempre associar que são processos espontâneos, porque é muito comum aparecer esse livro didático. E outra coisa, se cair uma questão no Enem, né, falando que migrações são processos espontâneos, eu ia ler ela com cuidado, porque o Enem provavelmente não ia considerar isso como um movimento espontâneo, né?
E a migração também ocorre por motivos forçados, como guerra civil ou guerras ou desastres naturais, né? A pessoa ela não sai do seu local de origem porque quer, ela sai porque ela não tem opção. Ela sai, ela vai morrer, né? Então não é espontâneo. Isso aí eu acho que não uma palavra adequada para definir processos migratórios, né? E aí a gente vai para o caso mais próximo da gente, que é a Venezuela, né? Que é desde 2015 vem com uma crise econômica, né? E que fez com que 2 milhões de pessoas saíssem do país. E aí, principalmente o destino desses imigrantes venezuelanos é a Colômbia, os países ali que fazem fronteira com a Venezuela e para o Brasil também, né? Que é um país que faz fronteira com a Venezuela. E aí, isso no nosso, vou dizer, as cidades fronteiriças, né? Cidades que fazem fronteira com a Venezuela brasileiras, ocorreu muito, ocorreram muitos problemas em função desses imigrantes venezuelanos. Por quê? Porque esses imigrantes venezuelanos não foram distribuídos pelo país, né? Eles simplesmente se concentraram, né, nas cidades que fazem fronteira com a Venezuela, ou próximo à fronteira com a Venezuela. Já não eram cidades, como posso dizer, que tinham uma estrutura social, né, infraestrutura social boa. Né? Cidades, a gente sabe que cidades de médio e pequeno porte no Brasil não têm uma infraestrutura social boa. E também não tinha, não eram são cidades populosas, né? Não tem muitos habitantes. Com essa imigração forçada de muitos venezuelanos fugindo da crise econômica, meio que houve um superávit habitacional, populacional, na verdade, nessas cidades, né, que não são populosas, mas que se tornaram bem populosas com a entrada de muitos imigrantes venezuelanos. Isso, do ponto de vista social, causou muitos problemas, tanto em relação ao aumento da violência, até porque os venezuelanos não tinham local para trabalhar, eles precisavam ter dinheiro para comer, né? Então, muitos vão roubar ou fazer qualquer atividade ilegal. Também as estruturas públicas, hospital, escola, parque, meio que eles são super saturadas, né? Com o aumento populacional, né? Então isso causa muitos problemas. E assim, e por isso que nas cidades de fronteira Brasil e Venezuela, cresceu muito a xenofobia, né? O preconceito contra os imigrantes venezuelanos. Muito em função disso, né? Porque a estrutura social da cidade mudou completamente. E não é culpa dos venezuelanos, né? Não posso dizer que eles fugiram do seu país porque a situação estava insustentável para eles, né? Então, não tem como você culpar eles por esse motivo, né? O certo seria que eles fossem bem distribuídos ao longo do país. O Brasil é um país muito grande, né? E eles fossem distribuídos para, para o país inteiro, né? Também tentar oferecer algum, como eu posso dizer, emprego e tal, mas né, é uma situação complexa, complicada, muito complicada, né? Mas é o contexto atual, né, que a gente vem vivendo. E é importante saber disso porque o Enem sempre cobra muito a atualidade, né, o contexto atual. E aí é isso, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês podem conversar comigo pelo WhatsApp, não tem nenhum problema. E tirar qualquer dúvida. Eu tentei trazer aqui alguns contextos mais atuais, né? Alguns conceitos, e isso é bem cobrado no Enem, já que no geral, é uma parte do contexto geopolítico do mundo, né? Social do planeta Terra. Então, espero que vocês tenham entendido, e agradeço até ficar até o final. E obrigado. Na banca de estudo, aprovação.